da barbárie, né? O evento que vimos essa semana também, de um ex-parlamentar, né, com granada dentro de casa, com um fuzil, com metralhadora, atirando em todo mundo. É um desafio grande, mas acho que estamos prontos para fazer esse debate com a sociedade. Certo. E falando nisso, a Marisa foi a primeira vereadora progressista em Balneário Camboriú, né? E por que todo esse debate, Marisa, esse assunto passa pela pauta da educação? Primeiro dizer da importância de estarmos aqui, né? Satisfação de estar aqui com a Lila, com a Ana, Maurício, né? Agradecer. A Geu também que nos acompanha. Geonete, tá no né? bastidor. Sempre no Lucimara. bastidor da Lu. Eu acredito que na vida a gente sempre faz escolhas, né? E as escolhas que a gente faz, elas têm muito a ver com aquilo que a gente perspectiva de ser humano, de sociedade, né? E a educação tem tudo a ver com isso. Então, quando a gente escolhe a pauta da educação, e eu como professora, você sempre tem o primeiro desejo é de contribuir para aquilo que a Ana dizia, para um processo civilizatório. A educação, a ciência, ela impulsionaram, né, a humanidade por um caminho de justiça social e de compreensão deste mundo. E nos fizeram também, nos tornaram, né, seres humanos melhores do que aqueles que estão sempre cooptados pelos dogmas, né, pelo medo, muito imposto por um período em que a religião dominava. E agora a gente vê que isso, a gente está vivendo novamente isso, né? Que são religiões, sobretudo neopentecostais, que estão causando uma deturpação do que é de fato democracia, né? E gerando essa coisa do medo entre os que são do bem, se tem alguém do bem, tem alguém do mal. Então a educação serve, sobretudo, para a gente perceber que a convivência pacífica, a divergência de ideias, de opinião, ela é fundamental, é que nos enriquece. A diversidade humana é que nos enriquece e não quem pensa igual, né? E então a pauta da educação me parece que ela é fundamental para aquilo que nós estamos vivendo. Mas que educação é essa, então, que pode transformar este ódio em amor, né? Essa competição em solidariedade? É uma educação que tem tudo a ver com a escolha política que a gente faz, que é uma escolha de um poder político que olhe para as diferenças sociais, que acolha as diferenças, de um sistema que se importe com aquele que está passando fome. Porque não é possível que a gente viva uma democracia ou uma educação e que ela não olhe para as desigualdades sociais. E as desigualdades do ponto de vista econômico, do ponto de vista da nossa identidade, das nossas escolhas, né? Então, é a educação que transforma a vida. E ocupar o espaço político, sobretudo, tem a ver, então, com a gente que a gente é, com a pessoa que nós somos. E eu tenho certeza absoluta que o lado que a gente escolhe nunca há derrota. Por isso que é a solidariedade da Lila com o colega, com o amigo, nossa solidariedade com todos que são agredidos, a nossa defesa pela vida, pela democracia, né? E pela inclusão de todas as formas de existência. E neste lado que a gente escolhe, nunca tem derrota, mas os desafios são sempre maiores. E é isso que a Ana diz, né? Quando a gente vê a sociedade com esse ponto de discordância, e sobretudo eu vejo pessoas que têm um poder econômico na nossa região mais elevado que se acham melhores do que qualquer outra, né? Aí nós temos um papel ainda muito maior mediante isso, e é o que nós precisamos cada vez mais nos fortalecermos nesse diálogo, né? Pela democracia, pela educação, pela arte, pela cultura, que me parece que são vias que resgatam esse processo civilizatório que a gente tanto precisa. Sim. Lila, você sempre foi uma grande referência, né? Na arte, na moda, né? No empreendedorismo. Que tipo de sociedade que você viu a partir do momento que você tomou, né? Assumiu, né? Esse posicionamento, principalmente nas redes sociais, né? Porque você foi hoje uma das primeiras empresárias, né, da região a abrir voto, né? Para Décio, para Lula, nas redes sociais, inclusive. Olha, eu morei em São Paulo, eu sou de Brusque, né? Nasci em Brusque, morei em Brusque até 2006. Fui para São Paulo e morei em São Paulo até o ano passado. Então, morando em São Paulo, eu furei a minha bolha, eu saí da minha... Não que eu furei a minha bolha, eu saí da minha bolha de conforto, né? Que é essa região aqui.
E em São Paulo, eu posso dizer que eu me desenvolvi muito como ser humano. Um ser humano que vivenciou e que prestou mais atenção na diversidade, que é o que vocês, que é o que, né, vocês estavam falando agora, né? A pluralidade desse país e a necessidade pela qual tantas pessoas passam, que aqui na região, como é uma região mais desenvolvida, a gente não enxerga tanto essa situação. E aí, uma questão que me chamou muito a atenção, Maurício, foi que é o seguinte, como a gente recebeu muitas mensagens, tá? Milhares de mensagens. E as mensagens que mais vinham para mim em inbox no meu Instagram eram de me parabenizando pela minha coragem em me posicionar. Quando na história desse país uma pessoa precisou ter coragem para se declarar politicamente de um lado ou de outro, do partido A ou do partido B? Quando? Eu vou dizer quando. Na época da ditadura, quando as pessoas que eram contra o governo, obviamente não preciso nem falar o que acontecia com elas. Então, assim, o que está acontecendo aqui é uma censura velada, é uma censura da sociedade contra o próprio cidadão que pensa diferente dela. Então, por que tantos empresários se abstêm de se pronunciar ou de se posicionar? Porque eles têm medo. Quem é progressista, numa situação que a gente está vivendo hoje, uma pessoa progressista, que é um empresário, que tem clientes, que tem fornecedores, ele tem medo de se posicionar para não perder o cliente, para não perder mercado. Então, assim, eu não dependo da cidade, a minha marca, eu tenho uma marca infantil hoje e eu não dependo exclusivamente da cidade para sobreviver, então para mim é mais confortável. Eu uso a minha rede social pessoal para me posicionar, não uso a rede social da minha empresa, então facilita um pouco para mim. Agora, assim, se for pensar no meu amigo Fred, que depende do salãozinho dele, quer dizer, não é um salãozinho, é um salão ótimo, mas que é numa cidade pequena, depende de determinado número de clientes, como é que ele vai fazer para sobreviver, sabe? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje é assustador. É assustador, não tem parâmetros. E me dá medo, sabe? Me dá muito medo do que a gente ainda vai viver. Exatamente. É uma guerra psicológica. Exato. Essas ameaças, a gente já percebeu isso no mundo, que aconteceu na Alemanha, inclusive, e aqui o nosso estado, né? Também a gente percebeu, e há um estudo sobre isso, que há células neonazistas aqui. Né? Infelizmente, ontem, né? Infelizmente, né? Daquilo que a gente ouve, que precisa ter um padrão, né? Um padrão de ser, de repente, branco, loiro, né? E que o outro é excludente, tipo aquela raça pura, né? Raça ariana. A raça ariana. Né? Então, isso ele começou muito devagar. E o Hitler, inclusive, foi eleito democraticamente, que começou essa guerra psicológica. Né? Posso só te... E ele era adorado pelas pessoas. Sim, adorado. Pelas mulheres e pelas crianças. Então, assim, a gente está vendo uma repetição desse modelo. E no discurso e não econômico, principalmente. E não é exagero a gente comparar. Sim. E quem diverge desse modelo, eles são excluídos. Né? Primeiro, dizendo através de palavras, mas nós tivemos no Brasil pessoas que morreram porque divergem desse modelo. Então, que sociedade que nós queremos é isso, né? E essa guerra psicológica, porque são pessoas boas que convivem com a gente. E elas têm só essa narrativa, Marisa, só esse tipo de informação, e daí vem a informação através dessas redes sociais, fake news, que eles, inclusive, sabem o discurso que vão falar para a Marisa, para o Maurício, para a Lila e para mim.